Olá! Nessa nossa conversa, vamos direto ao ponto para falar de um problema que muita gente enfrenta. Aquela sensação de que o dinheiro simplesmente some da conta. E vamos mostrar um hábito bem simples que pode resolver isso de uma vez por todas. Sabe, essa é uma pergunta que, nossa, muita gente se faz, né? A gente olha lá o saldo, vê o dinheiro que entrou, mas a conta simplesmente não fecha. Fica aquela sensação de que uma parte do dinheiro, sei lá, evaporou, sumiu sem deixar nenhum rastro. Se essa situação parece familiar, então essa nossa conversa de hoje é exatamente o que estava faltando. Então, vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que essa sensação de dinheiro sumindo raramente vem dos grandes gastos. O aluguel, a parcela do carro, esses a gente sabe para onde foi. O verdadeiro mistério, na verdade, está em outro lugar. E aqui está o ponto crucial da coisa toda. O problema não é o quanto se ganha, mas sim o quanto se perde sem nem notar. São aqueles pequenos gastos, sabe? Aqueles que passam totalmente fora do radar no dia a dia, mas que, quando somados, criam um verdadeiro rombo no orçamento. E esses pequenos gastos, eles têm um nome, são os famosos vazamentos financeiros. É um termo perfeito, né? Porque é exatamente isso que acontece. O dinheiro vai escapando aos pouquinhos, de forma silenciosa, que nem uma torneira pingando sem parar. Tá, mas o que define um vazamento financeiro? Bom, são aqueles gastos que se repetem, muitas vezes sem a gente nem perceber, e que, se a gente parar para pensar um pouquinho, eles não trazem ao benefício real, um valor que justifique aquele custo. Eles só acontecem. E olha, os exemplos são super familiares para todo mundo. Assinaturas de streaming que a gente nem usa mais, aquela taxa de manutenção da conta que a gente ignora, o delivery pedido mais por conveniência do que por necessidade, ou até aquele cafezinho mais caro de todo dia. São coisas pequenas, mas que juntas acabam virando um padrão. E isso nos leva para o coração da questão. R$ 20 um lanche não vai quebrar ninguém, é claro. O problema é quando esse gasto de R$ 20 acontece 3, 4, 5 vezes na semana. É a repetição que transforma um gastinho pequeno num prejuízo enorme. O que acontece é que a maioria das pessoas tem uma postura reativa. Só vai olhar o extrato em detalhes quando o dinheiro já acabou, antes do fim do mês, ou quando aparece uma cobrança estranha. A proposta aqui é mudar completamente essa lógica e ir para uma abordagem preventiva, um verdadeiro check-up financeiro regular. E essa solução é, surpreendentemente, muito simples. A revisão semanal do extrato bancário. Não é sobre planilhas complicadas nem softwares caros. É só o hábito de olhar para onde o dinheiro está indo uma vez por semana. Só isso. E a melhor parte é essa aqui. Não é um compromisso gigante. A gente está falando de 10, no máximo 15 minutos. É o tempo que se gasta rolando uma rede social ou esperando um café ficar pronto. Ou seja, um investimento mínimo de tempo para um retorno financeiro gigantesco. E como é que funciona esse check-up na prática? São 4 passos bem simples. Primeiro, observe. Só olhar todas as movimentações sem julgamento, sabe? Segundo, classifique os gastos. Isso aqui já traz uma clareza danada. Terceiro, identifique os vazamentos. É hora de se perguntar para cada despesa, isso valeu a pena mesmo? E o quarto, o mais importante de todos, haja. Porque é esse o diferencial. Olhar o extrato e não fazer nada, dá no mesmo que não olhar. A revisão só funciona de verdade quando ela leva a uma decisão. Cancelar aquela assinatura, diminuir os pedidos de delivery, criar um limite para gastos por impulso. É a ação que estanca o vazamento. Agora vamos ver como isso tudo se soma. Qual é o impacto real que esses pequenos vazamentos têm no longo prazo? Os números podem ser bem surpreendentes, viu? Vamos pegar um exemplo super realista. R$ 20 por dia. Pode ser um café especial, um lanche, uma corrida de aplicativo que dava para evitar, um valor que a gente mal nota na hora que gasta. Só que esses R$ 20 por dia, no fim de um mês, viram R$ 600. De repente o valor já não é mais tão pequeno assim, né? R$ 600 é uma quantia que já faz uma baita diferença no orçamento. E em um ano a gente chega a R$ 7.200. É chocante, né? Esse é o verdadeiro poder do acúmulo. Pensa bem, é um valor que poderia mudar completamente o cenário financeiro de uma pessoa, mas que foi perdido em pequenos gastos que ninguém nem viu passar. E o que dava para fazer com esse dinheiro? Poxa, ele poderia ser o começo de uma reserva de emergência, o aporte mensal num investimento para o futuro, ou o suficiente para quitar uma dívida bem mais rápido. A diferença não está na renda, está na gestão do que se tem. Então o objetivo é muito claro: parar de perder dinheiro sem perceber. E a chave para isso não é nenhuma ferramenta mágica, mas sim uma mudança de comportamento.
A razão pela qual a revisão semanal é tão poderosa é porque ela ataca a causa do problema, os nossos hábitos. A frequência com que se analisa as finanças muda a forma de decidir como gastar o dinheiro. Aos poucos, se desenvolve uma consciência financeira que começa a funcionar no automático. E um lembrete muito importante: não precisa ser uma análise perfeita. O grande objetivo é a constância. O ideal é escolher um dia fixo, criar um momento tranquilo e começar, mesmo que seja com poucos minutos. É a consistência que gera os grandes resultados com o tempo. Essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo que a gente conversou. Melhorar a vida financeira não vem só de aumentar a renda, mas principalmente de otimizar o uso daquilo que já se tem, eliminando os desperdícios. E para a gente terminar, fica a reflexão. Não precisa ser nada grandioso. Vale a pena pensar na última semana. Qual foi aquele pequeno gasto que, olhando agora, não valeu tanto a pena? Identificar e cortar só um já pode ser o primeiro passo para um impacto enorme no futuro financeiro.